Olha, na semana passada mostramos o primeiro episódio da série A Base. Vimos que ainda há talentos espalhados nos campinhos Brasil afora. Como joga a bola o pequeno Geidson, o Inho de 10 anos, descoberto pela equipe do Esporte Espetacular numa favela de Salvador, você lembra, né? Lembro, demais. Joga muito. Hoje o repórter Eric Faria vai mostrar como anda a formação dos nossos jovens valores. Nós percorremos grandes e pequenos clubes do futebol brasileiro. Que tipo de problema os garotos enfrentam? O que é preciso fazer para melhorar a nossa produção de talentos? É o que você vai acompanhar agora. Um golaço num campinho de várzea, uma esperança aos 10 anos de idade. Morador de uma favela em Salvador, Geidson, o Inho, mostrou no primeiro episódio da série A Base que ainda existem talentos espalhados pelo Brasil. Mas também há um problema. Técnicos que trabalham com a garotada alertaram para a diminuição dos campinhos de várzea. Vem se esgotando os nossos talentos, o repertório motor vem diminuindo bastante. Grandes clubes ainda são procurados pelos meninos. A concorrência é enorme, assim como a frustração quando eles são recusados numa peneira. Não existe. Tem potencial, tem qualidade, corra atrás. Entendeu? De repente não dá certo hoje aqui, dá em outro clube. Quando todas essas barreiras são superadas, os jovens que conseguem entrar numa equipe encontram outras dificuldades. O caminho até o profissional é longo. É o que você vai ver a partir de agora, no segundo episódio da série A Base. Não importa de onde eles são, como foram batizados, todos são candidatos para um vestibular com pouquíssimas vagas. Trocam parte da infância e da adolescência por uma chance. E nem sempre eles vão encontrar as mesmas condições para vencer. Verde, perfeito, terra, esburacado. No país do futebol, os campos alimentam sonhos e cultivam ilusões. Bruno Mota, 18 anos, atacante das categorias de base do Internacional, gigante do futebol brasileiro. Jean, 16 anos, atacante das categorias de base do Galícia, pequeno time da primeira divisão do Campeonato Baiano. Em comum, o desejo de se tornar um jogador profissional, um ídolo. Eu quero seguir ser um deles, conseguir ganhar o que eles ganharam profissionalmente, pessoalmente. A parte difícil não, né? Só basta a pessoa trabalhar para crescer na vida. São jovens, são talentosos, mas a atual estrutura do nosso futebol pode ter um papel decisivo no futuro dos dois, pro bem e pro mal. O Internacional virou uma fábrica de centroavantes e Bruno Mota é uma aposta, como um dia foram Nilmar, Alexandre Pato, Luiz Adriano, Leandro Damião. Todos com passagens pela seleção brasileira, todos valorizados. O Clube Gaúcho desenvolveu um projeto inédito chamado Aprimorar. Os futuros artilheiros colorados fazem hora extra, frequentam aulas particulares para calibrar os fundamentos. São situações que acontecem no jogo que eles precisam trabalhar, que eles precisam melhorar, né? Alguma carência que eles tenham, ou mesmo algo que eles fazem de muito bom para potencializar esse trabalho. Fazendo esses trabalhos aí também ajuda a parte técnica, a parte física, isso é importante também. Bruno Mota e o companheiro xará Bruno Baio estão na linha de montagem que acontece no centro de treinamento do Inter. Um local com todas as condições para os meninos se desenvolverem, evoluírem. Dormitórios, refeitório, sala de musculação, fisioterapia, reforço escolar, mas acima de tudo, uma filosofia de trabalho como lema no clube.
Eu tenho a convicção que não acha que a base é um custo, e sim que a base é um investimento em todo esse processo. Investimento com retorno técnico e com retorno financeiro. Funciona assim: pesquisa, captação, seleção, formação, exposição, negociação. Um bom exemplo: Pato morava no Paraná, foi descoberto e levado para o Inter. Aprovado, ingressou nas equipes de base, participou do aprimorar, chegou ao profissional, mas só quando o clube percebeu que ele estava pronto para jogar e até ser negociado. Foi campeão mundial aos 17 anos. E depois, o Inter faturou 20 milhões de dólares quando o Milan pagou a multa rescisória. Ou seja, a roda girou. Há uma filosofia de formação, né? E essa filosofia nos dá a segurança de não ter pressa nesse processo. O futebol, como sabemos, não é uma ciência exata. E ter as melhores condições nem sempre significa sucesso. Mas apostar no local de treinos assim, sem nenhuma estrutura, só com boa vontade, é quase apostar no milagre. O Galícia atualmente não se permite nem acreditar na fábula do pote de ouro no fim do arco-íris. Como aconteceu em outras ocasiões, quando jogadores como o zagueiro Dante do Bayern de Munique, Dante! E o atacante Borges do Cruzeiro vestiram a camisa do clube. O tradicional time de Salvador não tem elenco profissional para o estadual de 2015. Nas divisões de base, apenas o Jean recebe salário, R$1.000 por mês. Há pouco mais de um ano, ele tinha que dividir o futebol com outro trabalho. Vendia água no trânsito baiano. Vendia 3 caixas de água, fazia R$54, pra mim tava bom. Hoje em dia, graças a Deus, estou aqui no Galícia, estou bem, não tenho o que reclamar. R$54 não dava para nada. Tinha que ajudar a pagar água, luz, tentar ajudar pai, mãe. Não dava para nada. Hoje em dia, graças a Deus, dá para alguma coisa, é o que eu ganho. Aos 16 anos, ele precisa de apoio psicológico, de uma alimentação adequada para um atleta, suplementação, preparação física. E não tem nada. Ao contrário, tudo no castigado campo é realizado de forma intuitiva. Mais uma. E a qualidade? Qualidade que é boa nada. Não tem qualidade nenhuma aí. A falta de boas condições de trabalho nos clubes pequenos. A concorrência nos grandes clubes. De uns anos para cá, surgiu no país do futebol uma terceira via. Há clubes no Brasil que não têm equipes profissionais. Estão única e exclusivamente preocupados com a captação e formação de novos talentos, como é o caso do Fragata aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O dono é um rosto conhecido, Emerson. Foi capitão da seleção. No currículo, Grêmio, Santos, Milan, Juventus, Real Madrid, entre outros. As camisas estão expostas como boas lembranças de uma carreira vitoriosa. Por conta dessa experiência, percebeu que poderia aproveitar parte de uma mão de obra que se perderia por falta de boas oportunidades. A gente vê que são 3 Copas que o Brasil está enfrentando dificuldades. Olha a bola tocada, virou passeio! Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Então é hora da gente ter essa consciência de saber aonde nós estamos errando, aonde nós estamos pecando e tentar implantar já isso desde cedo, né? Passar para esses meninos a importância que é de chegar daqui a pouco numa equipe profissional já com entendimento de jogo. Emerson e sua equipe implantaram uma filosofia de trabalho voltada para o jogo coletivo. Dá um passe firme e mudou de fila. Os meninos se revezam em várias posições. Entra em cena a ideia alemã de treinamento, com muita intensidade e menos duração. A bola sempre presente. Mesmo sem uma pressão por resultados, como acontece nos grandes times, é importante que os jovens entendam logo essa metodologia. A gente tenta aqui que o mais rápido possível eles possam queimar etapas, aprendendo realmente o que é jogar, né, o futebol moderno, que é um futebol totalmente diferente, né? Eu posso citar, no caso, um exemplo de quando eu jogava. Quer dizer, hoje já mudou. E nós estamos falando de 2009 para cá. O Fragata, que vive da negociação desses jovens para o Brasil e para o exterior,
investe na estrutura e na revelação de jogadores que consigam aliar o talento brasileiro com a disciplina europeia. Não existe privilégio só para quem sabe driblar. Um jogador de futebol, ele é dividido em valências, a valência física, a valência psicológica, a valência técnica, só que ele é um jogo essencialmente tático. As soluções são coletivas. Aqui no Fragata a gente encara um grande desafio, agregar essa relação que o jogador brasileiro tem com a bola e o entendimento do jogo. Atualmente, está difícil lutar contra as exportações precoces. Não é raro vermos numa seleção ou equipe europeia um sobrenome brasileiro. Nossos campeonatos de base ainda são um convite para olheiros estrangeiros. Na última edição da Taça BH Sub-20, flagramos durante a partida entre Atlético Mineiro e Curitiba a presença do espanhol José Albiol. Ele trabalha para um grupo de investidores cujo objetivo é descobrir talentos por aqui para depois repassar por preços exorbitantes. Algo, inclusive, que a FIFA já proibiu e estuda uma nova legislação. Até lá, Albiol e outros sabem o que procuram. Eu penso que o Brasil tem uma grande mina de jogadores. Na Europa, sempre se buscou o talento e a criatividade nata do brasileiro. E isso você só vê no Brasil. Ou você tem, ou você não tem. E no Brasil, creio que há muitos jogadores talentosos. Em compensação, a Europa não enxerga esse mesmo talento quando se trata dos nossos treinadores. Falta investimento na formação dos técnicos. Muitos deles que trabalham com a garotada ganham em média 10, 15 mil reais. E os mesmos grandes clubes pagam os seus comandantes do time profissional 50, 60 vezes mais. A Alemanha tem mais de 30 escolas de formação de treinadores para todas as categorias. No Brasil, só agora, nesse momento, a CBF começou a fazer, há 3 anos atrás, a Escola Brasileira de Futebol, que forma 30, 40 técnicos por ano. É muito pouco. Melhor treinador, melhor qualidade do treinamento, melhor formação do jogador e melhor qualidade técnica. Não tem jeito, não pode fugir disso. Abriu um zagueiro, centralizou um volante, abriu outro. Não é só o abismo financeiro que impede um trabalho melhor. Como sabemos, grandes clubes brasileiros trocam muito de técnicos ao longo de uma temporada. E cada profissional tem um método para utilizar os jovens. E a transição da base para o time profissional é um dos momentos mais importantes da carreira. Os treinadores do profissional chamam para fazer um coletivo, gostei daquele menino. Não questionam nem quem trabalha com ele na base, se ele é bom mesmo ou se ele só treinou bem aquele dia. Então falta essa consulta, falta esse processo todo, são várias etapas desse processo. 17 anos e um futuro brilhante no futebol. Que belo gol do garoto Neymar. Fenômenos como o Neymar, que conseguem se estabelecer aos 17 anos, são a exceção da exceção. Bernard, que mesmo sem ser fisicamente forte, conseguiu ainda jovem uma vaga no Atlético, campeão da Libertadores, também não deve ser o exemplo. O processo de amadurecimento tem que ser observado caso a caso. O atleta vai subir com 17 anos, ninguém faz uma pesquisa nele se ele está maturado fisicamente para suportar a carga no profissional. Ninguém faz uma pesquisa psicológica nele para ver se ele está pronto para suportar uma torcida vaiando ele. Então, muitos jogadores acabam sendo descartados porque não renderam em 6 meses de profissional, quando cada jogador tem uma maturação. Nem todo jogador é Neymar. Nem todo mundo vai estar pronto com 17 anos. Fomos até a Toca da Raposa 2, centro de treinamentos do Cruzeiro. Acompanhamos uma reunião entre diretores executivos responsáveis pelas divisões de base de várias equipes brasileiras. Faz pouco tempo que os clubes perceberam que dividem as mesmas preocupações e passaram a tentar resolvê-las juntos. A ação dos procuradores e empresários, por exemplo, 90% das relações clubes, jovens atletas, contam com a presença de um intermediário. Com certeza a gente já encontrou situações que os meninos tiveram problemas pela má gestão da gente. Às vezes se perde no meio da estrada, né? Está em processo de formação.
Então, é uma dificuldade e a gente já encontrou esse tipo de situação, sim, com certeza. Para os meninos, é super natural ter um empresário, e desde muito cedo. Desde os 12. Tem um Murilo, que é do Rio, Tassiano, que é daqui de BH mesmo. Desde os 12 anos você já tem alguém falando o que você deve fazer, o que você pode, o que não pode? Sim, sim. Desde os 12 anos eu tenho já um agente, um empresário. Tipo um pai já pra mim também, né? Mas, diferentemente do que imaginamos, o mundo das cifras milionárias não faz parte do dia a dia deles. Os meninos precisam de boa orientação. Nossa, não dá nem pra pensar não. Tipo, tem hora que não dá nem pra acreditar, tanto dinheiro assim. Carlos tem 19 anos. Quando o entrevistamos, ele estava atuando na Copa BH pela equipe sub-20. Vinha sendo preparado com calma para subir na hora certa. No último clássico contra o Cruzeiro pelo Brasileirão, marcou 2 gols. Foi personagem do jogo e virou uma peça importante no time de Liverpool. Só que a tentação pela independência financeira e o sucesso rápido é grande. Os meninos chegam ao estádio como cópias dos profissionais. Fone de ouvido, aquele ar marrentinho. Em campo, acompanhamos jogos de várias categorias. Percebemos que existe muita correria, muita competição, muitas faltas. E vícios que deveriam ser coibidos na base, como as constantes reclamações contra a arbitragem. Levanta, Bruno. Há muito o que se fazer e melhorar. Capacitar ainda mais os profissionais envolvidos na formação. Eu não vi no treino aqui um chute. Recuperar clubes pequenos que sempre foram celeiros de talentos. Exigir bons campos de treinamento e para os jogos. Criar um calendário anual para as divisões de base. Para 2015, a CBF tem o projeto de patrocinar um campeonato brasileiro em turno único com os 20 clubes da Série A. Todos os campeonatos nacionais são iniciativas locais. Sub-20 são Taça São Paulo, Taça BH, Brasileiro Sub-20. Taça São Paulo é da Federação Paulista, Taça BH é da Federação Mineira, Campeonato Brasileiro Sub-20 é da Federação Gaúcha. E se essas federações resolverem não mais fazer, ou porque não tem mais o interesse financeiro, ou porque não tem mais... E aí? A gente fica sem? Mas vimos que também há trabalhos bem feitos. Vários times da Série A contam com jogadores importantes feitos na base. Lucas Silva e Alisson no líder Cruzeiro, Eduardo Sacha no Inter, Gabriel no Botafogo, Gabriel no Santos, Eric no Goiás, Douglas Coutinho e Marcelo no Atlético Paranaense, entre outros bons valores que ainda estão no país. Talento e organização precisam tabelar, senão, sozinha, a bola não vai achar o caminho do gol. No próximo domingo, o repórter Abel Neto vai mostrar por que o Brasil é o maior exportador de jovens jogadores em todo o mundo. Cada vez mais cedo, nossos craques querem viver o sonho de jogar na milionária Liga dos Campeões. Ganhar a Champions League é o que eu quero, mais que Copa do Mundo, tudo. Com pouco dinheiro em caixa, os clubes que investem na formação não conseguem manter os talentos e acabam formando parcerias com empresários. Uma relação nem sempre amigável. A Lei Pelé pode ser boa para o atleta, principalmente para o empresário, mas para o clube de futebol ela é devastadora. Quais as mudanças na legislação de transferência da FIFA e como os clubes poderão manter as suas promessas?
Domingo que vem, você vai ver no terceiro episódio da série A Base.